Muito boa tarde, estamos no ar com mais um programa Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Fonseca, sou especialista em inteligência emocional e fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e este programa, o Faça Acontecer, é uma porta para entrar nas casas de muitas famílias aí que sofrem com este tema, muito mais do que um tema, mas algo que muitas famílias, empresas vivem, que é o conflito que surge a partir de não sabermos lidar com as nossas emoções, de não sabermos usar cada uma delas, seja o medo, seja a tristeza, a raiva, a alegria, sentimentos que surgem nas nossas vidas e que vão acontecer, vão surgir até o nosso último suspiro e que ninguém nunca falou, discutiu sobre. Então aqui é um espaço aberto, todas as quartas-feiras, para discutirmos sobre este mundo emocional, este aspecto emocional que especialmente nós homens não gostamos muito de falar ou achamos ou entendemos como algo fraco ou como um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. As emoções têm um poder incrível, capaz de construir muitas coisas em nossas vidas, relacionamentos e trabalhos, mas também um poder incrível de destruição, e que é o que nós estamos fazendo até hoje com muitos aspectos das nossas vidas, desde saúde, família, trabalho. Por não saber usar essas emoções, metemos os pés pelas mãos e aí nós criamos problemas e não expressamos essas emoções. Então o programa Faça Acontecer é para trazer este conhecimento para o seu dia a dia e para a sua casa, e também fica gravado. Hoje tem mídias sociais, tem YouTube aí, para ser gravado, espalhado aí pelo mundo, para que possa ajudar o maior número de pessoas possível. Hoje o tema será um tema fundamental, especialmente para você que tem filhos, mas filhos numa fase fundamental da etapa humana neste planeta Terra, adolescência. E é uma adolescência, uma fase que todos nós já passamos, eu já passei, faz pouco tempo que eu passei, alguns 6, 7 anos o máximo que passei por essa fase, e uma fase onde nós estamos saindo da infância, estamos entrando na fase adulta, mas não somos mais crianças, tampouco somos também adultos. Ou seja, estamos no meio do caminho. E nesta fase também que abre uma série de programas emocionais que eu chamo, que são problemas que antes, quando nós éramos crianças, não existiam. Não tínhamos, quando crianças, angústias, não tínhamos medos, não tínhamos tristezas, não tínhamos preocupações com eu tô com espinha, tô com coisa no rosto, tô com... nada. Simplesmente nós vivíamos. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, até enquanto éramos crianças. Surgiu a adolescência, abre-se programas emocionais que antes estavam quietos, e o adolescente tem que lidar com esses programas emocionais e, junto com isso, as responsabilidades e, mais ainda, aguentar nós pais. Meus filhos não estão adolescentes ainda, mas logo mais estarão. Mas você que já tem filhos adolescentes ou já teve, sabe o drama familiar que acontece dentro de uma casa. Pessoas saindo dessa fase infantil, se desenvolvendo, querendo ter as suas próprias decisões, suas próprias escolhas, mas ainda não estão preparados para isso. Como lidar com isso? Como usar a inteligência emocional para lidar com este momento e entender melhor a cabeça desses adolescentes, que será o tema de hoje. Assista comigo aí um videotape que nós separamos para vocês, e depois, ao voltar, nós entraremos com uma discussão maravilhosa com 3 adolescentes que estão aqui no estúdio da UTV para falar sobre a adolescência, uma fase da vida humana fundamental. Acompanhe comigo. Alterações hormonais, transformações no corpo e muita mudança no comportamento. Estamos falando dos adolescentes, um grupinho que às vezes dá trabalho. Se para os pais é meio complicado lidar com essa fase, imagina então para eles mesmos. E nada melhor do que falar sobre o assunto de uma pessoa que está vivendo essa fase. Esse aqui é o Anthony, ó, que por acaso é meu filho. E agora é ele que vai tocar essa matéria. Tá preparado, Anthony? Tô. Vamos lá então, mãos à obra. Bora lá. Vamos lá, galera. É claro que a mãe coruja não iria sair de perto, né? Minha mãe ficou o tempo todo ali observando a situação. Primeiro, eu quis bater um papo com a psicóloga. Estamos aqui com a Andréia, psicóloga. Então, Andréia, me fala um pouquinho mais sobre as mudanças do adolescente e tudo mais.
É uma fase de muita transformação, tanto a nível corporal como a nível psíquico, né? Emocional. É uma fase onde a pessoa ela começa a transformar o seu corpo, né? E juntamente com isso, assim, vem uma descoberta, né? Novas relações com os pais, né? Também. E o que a gente pode fazer para passar por essa transformação sem sofrer muito? Eu acho o importante é compreender um pouco mais sobre essa transformação, né, que é física, orgânica, né, e que aparece a nível comportamental, aparece na pele. E será que os outros adolescentes também possuem as mesmas dúvidas? Entra aí, galera. Lázaro, 13 anos. Pedro, 13 anos. Luísa, 13 anos. Laís, 13 anos. Não precisa? Anthony, Duarte, 14 anos. Gabriela, 13 anos. Juliana, 13 anos. Maria Eduarda, 13 anos. A gente muda, a gente cresce e o relacionamento com os pais também vai mudando. Às vezes a gente não é muito compreendido. Eu queria saber de você, Juliana, o que você acha que a gente pode fazer para amenizar essa situação? Eu acho que a conversa de pai e mãe é fundamental, porque para entender melhor o que o jovem está passando, o pai entender. E você, Pedro, concorda com a Juliana? Concordo, acho que muitos pais não conversam com os filhos, chegam em casa já cansados, já esquentam o jantar e não conversam muito, então os jovens ainda acabam ficando trancados no quarto e falando mais com os amigos mesmo. É importante, né, que o outro entenda a gente, né? Que os pais entendam, né, esse momento de vocês, né? Mas assim, é importante também que vocês também se coloquem um pouco no lugar desses pais, né? Na preocupação que eles têm em relação a vocês, no cuidado, no amor, né? Então, são formas também, às vezes a proibição, né, o colocar o limite é fundamental, é uma forma de amor, de mostrar, né, esse amor, esse carinho, essa importância que vocês têm. Então, a comunicação é dos dois lados, né? Tanto vocês comunicarem o que vocês estão sentindo, mas também ouvir, né, um pouco dos pais, o que eles estão sentindo, procurar também se colocar um pouco no lugar deles. Essa troca é fundamental. Eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui, compareceu para fazer a matéria. Queria agradecer a Andréia, que é psicóloga, obrigado. E é nesse clima que a gente vai encerrando aqui mais uma matéria. E feliz Dia das Crianças. Tchau! Bom, você acompanhou comigo aí uma matéria finalizando com um adolescente falando Feliz Dia das Crianças, ou seja, um adolescente que ainda muitas vezes quer comemorar o Dia das Crianças, mas também quer ter os direitos de adultos. Olha que confusão que essa criança adulto vira, e os pais que ora tinham que decidir tudo, agora tem que aos poucos soltar as rédeas e deixar um pouco as decisões para os adolescentes. Como lidar com isso, mas especialmente, muito mais saber como lidar com isso, vamos entender agora a cabeça dessa galera. Tem aqui uma turma da pesada, duas mulheres e um homem. Vitor Salano, aqui comigo também, Milena Neves e Gabriela Souza. Bom, comigo estão 3 adolescentes e eles vão aqui falar para vocês, para nós, na realidade, para mim também, como funciona a cabeça de um adolescente, o que eles passam, que ninguém sabe, tá? Então, a partir de agora, eles esquecem que os pais estão aqui vendo tudo, ou que estão em outro lado vendo tudo, e vão abrir o jogo, abrir a cabeça deles, o que eles pensam e como nós podemos ajudar este meio de campo aí com a inteligência emocional entre o adolescente e os pais, porque todos querem a mesma coisa, ser feliz. Bom, para começar, primeiro, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de todos vocês. E eu quero começar com uma coisa bem marcante para vocês. Qual que é a pior parte de ser adolescente? Eu acho que nossos pais, quando a gente é adolescente, colocam muita responsabilidade na gente, sabe? Coloca muita responsabilidade em que sentido, Milena? Exemplo, tô de férias. Ainda está de férias? Tô de férias ainda. E ele reclama que eu acordo 10 horas da manhã.
entendeu? Eu tô de férias. Ele fala, não, porque você tem que ter muito tempo ainda. E quando eu tô em aula, eu acordo 6 horas da manhã. Então eu acordo 10 horas nas férias, ele ainda acha que eu tô acordando tarde. E você, Gabriela, pra você, o que é a pior parte de ser adolescente? Você já tá com 16 anos, né? É a responsabilidade, né, em primeiro lugar, e você também, o que eu vou fazer, a sua carreira, entendeu? O primeiro você já tá emprego, na fase da entendeu? carreira já. Entendeu? O primeiro emprego, o que você vai ser? Aí você fica naquela dúvida sempre, entendeu? Então, Você ainda não trabalha? Não, ainda não. Tá decidindo pra que lado vai decidir. Exatamente. E você, Vitor? O mais novo e o único homem da sala. Graças a Deus tem um homem representando nossa... Minha mãe, às vezes, ela fica enchendo meu saco assim, tipo, fala, Vitor, faz a lição, não sei o quê, vai dormir. Vai dormir, faz isso, faz aquilo. Coisas que nós fazemos com crianças. Não faz isso quando você era criança, já não é mais criança, tudo bem. Mas quando você tinha 5, 6, 7 anos, sua mãe não faz isso com você. Vitor, faz isso, Vitor, faz aquilo outro, e aí vai. Fazia. Só que agora, qual a grande dificuldade? Aqui é importante falar para vocês que estamos acompanhando, vocês pais. A grande dificuldade é como mudar esse seletor, né? Passaram-se aí 10, 12 anos, depende do adolescente, sendo criança. Ou seja, eles tendo que decidir tudo isso, como passar o bastão. Essa é a grande dificuldade, passar o bastão para vocês. E será que vocês estão preparados para... Se eles passassem o bastão para vocês, tipo, olha, se vira, a vida é sua, eu não me preocupo mais com nada, então vocês vão ter que se preocupar com tudo. Estudo, na idade vocês ainda estudam, ela daqui a pouco já trabalha. Estudo, nota, roupa, o que fazer, o que não fazer, que hora acordar. Como seria para vocês? Qual seria o mundo ideal para vocês como adolescentes? Como que seria o relacionamento ideal de um pai e de uma mãe para vocês? Você, Vitor, que não falou? Me deixar fazer mais as coisas. Que coisas, por exemplo? Vamos dar exemplos práticos. Tipo, ela me deixar livre. Deixar livre para quê? Para trabalhar? Pra fazer, pra estudar, também. Para brincar? Pra fazer o que eu quiser. Qualquer coisa? Sim. Se você tivesse tempo livre para fazer qualquer coisa, o que você faria? Imagine que agora, a partir de agora, você tem um tempo livre. Você pode fazer o que você quiser, decidir o que você quiser da maneira que você quiser. O que você faria? Não estudaria. Não estudaria. Com 13 anos? Parava de estudar. Ia fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar onde? No restaurante do meu pai. Com o seu pai. E isso depois? Eu ia achar um caminho. Que caminho? Não sei. Essa que é a grande dificuldade dos pais. A gente enxerga que vocês têm a ânsia por querer tomar as rédeas da vida e, deixa que eu vou tomar as rédeas da vida, mas depois, e agora eu te falo, Vitor, e para vocês também, porque eu já fui adolescente e hoje já estou na parte do lado dos pais. Depois a gente agradece os pais. Não tudo, né? Lógico que não é tudo. Algumas coisas são chatos mesmo. Mas outras coisas nós agradecemos depois. Tipo, cara, que bom que você não me deixou, por exemplo, parar de estudar. Porque mesmo, por exemplo, se você for virar um chefe de cozinha, você precisará necessariamente ter uma carreira de estudo até para você saber se comportar. Então, esse seria o seu sonho maior. Parar de estudar e, mãe, me larga, pai, me larga, eu vou trabalhar com meu pai, é isso? E você, Milena? Assim, eu não queria parar de estudar, porque eu quero ter alguém na vida, quero ter faculdade, assim. Só que às vezes eu queria trabalhar pra não depender tanto dos meus pais, sabe? Ter meu dinheiro pra ir fazer compra, pra sair com as minhas amigas. Só falar assim, pai, tô indo. Você tem dinheiro? Tenho, sabe? Ter as minhas coisas. E tô indo pra onde? Pro shopping. O que mais? Shopping, namorar? Não, namorar não, assim, pras baladas. Baladas? Na balada não rola um namorinho? É que meu pai tá aqui, Rodrigo, então não dá pra falar direito. Assim, esse negócio de namoro, meu pai chegou em casa e falou que se eu chegasse em casa com o namorado, ele ia mandar ele pra China, entendeu? Aí eu não contava as coisas pra ele, tá? Pra minha mãe. Por isso que meu pai é assim. Você tocou num ponto importante, Milena, obrigado. Eu vou até só parar aqui, só para esclarecer um ponto. Isso é uma coisa que eu vejo acontecer com muitos pais que chegam até os treinamentos que nós damos de inteligência emocional, problemas que os pais enfrentam no sentido de não conseguir se comunicar com seus filhos e querer apenas usar da violência, não a violência física, mas a violência no sentido mesmo. Se você fizer isso,
vou fazer tal coisa, e aí incute um certo medo na cabeça do seu filho, na cabeça do adolescente, e que isso necessariamente faz o quê? Faz o adolescente se afastar, como a Milena mesmo disse, então eu não falo nada para o meu pai, não falo nada para minha mãe. Então, com o adolescente, você mãe, você pai, não funciona mais aquele jogo da criança deixá-la com medo, por exemplo, né? Se você fizer tal coisa, eu vou te deixar de castigo, se você... Não funciona mais. Não tem mais essa relação de medo, de superioridade. Pelo contrário, hoje menos ainda, porque existe aí as redes sociais, existe a informatização que deixa a conversa, o nível da conversa entre adolescente e pais quase igual, de igual para igual. Então existe sim uma necessidade hoje de aproximação dos pais, não de virar amigo. Existe uma grande diferença. Tem pessoas que falam, eu vou virar amigo do meu filho, amiga. Na verdade, você nunca vai ser amigo ou amiga do seu filho. Nunca. Amigo não é este o papel. Mas você sim ter uma abertura que o seu filho... Dar uma abertura para o seu filho ou para a sua filha, chegar em você e você ser o primeiro ou a primeira que ele vai querer falar. Não, eu vou falar para o meu pai ou para a minha mãe, porque eles vão me ajudar. Ele não vai me criticar, ele não vai... É lógico que você vai, se ele estiver ou ela fazendo algo errado, você vai mostrar sim o que ele está fazendo de errado, mas sem agressão, sem ameaças. E sim, olha, você percebe, se você fizer isso, vai acontecer isso com você lá no futuro. Então se torna uma conversa muito mais madura. Então isso falta esse amadurecimento para a maioria dos pais também, de perceber que não funciona mais aquela ameaça que antes funcionava. Ou pelo contrário, a ameaça hoje ela afasta os seus filhos, tá bom? E você, Gabi? Essa certa também não é desconfiança do pai, mas tipo, a gente fica com um certo medo de contar as coisas pros pais, assim, a gente conta mais pras mães, pelo menos eu, menina, entendeu? Chega uma fase que a gente é mais apegado com os pais. Quando eu era menor, mais com meu pai, agora mais com a minha mãe. Então, a gente tem um pouco de tudo isso, entendeu? A menina, né, ela tem uma intimidade maior com a mãe, assim. Mas você conta tudo pra sua mãe? Não, nem tudo. Nem tudo, né? Não dá pra contar. Não dá tudo, assim, entendeu? E nem a ideia também de contar tudo. Né? Porque existe, hoje mesmo, após adultos, né, nós temos coisas que contamos pra mãe, coisas pra amigo, coisas pra esposa, coisas pro filho. Cada um tem um papel na nossa vida, nem é o papel que vai abrir a vida, mas que vocês tenham abertura, sim, aí talvez onde a gente tem que chegar, das coisas mais importantes da vida de vocês terem essa abertura com seus pais. Eu me sentiria mais à vontade de contar as coisas do meu pai, porque às vezes eu conto para minhas amigas, só que depois eu fico com um peso na consciência, eu falo assim, se meu pai descobrir, entendeu? Só que aí minha mãe chega em casa... Eu tô perdida. Seus melhores amigos são os seus pais. Só que, como são meus melhores amigos, eu não posso me abrir com eles, entendeu? Então eu abro com as minhas amigas, não com os meus pais. Entendi. E aí seus pais são os maiores interessados, que mais te amam, que mais querem o seu bem, são os últimos a saber. E não porque você não quer que eles saibam, mas porque tem medos. Exatamente. Né? Quando eu tiro uma nota baixa. E aí eu não chego em casa e conto pro meu pai, entendeu? Porque ele vai brigar comigo. Deixar de castigo, vai tirar meu computador, ele não vai, tipo assim, o que você errou? Eu te ajudo, senta lá. Não, ele vai brigar comigo. Então eu prefiro nem contar, prefiro ele ficar sabendo pelo diretor da escola mesmo. E já sabe, é logo. E aí, de qualquer forma, depois acaba sabendo, não sabe? Então, mas eu prefiro você só tá adiando um problema, na verdade. Mas isso é o que a gente acaba aprendendo com os pais também, por essa ameaça que os adolescentes sofrem. Ele, não, então deixa, tudo bem, empurra com a barriga o máximo que der, para que mais para frente o problema estoure lá na frente. E o problema maior não é isso, depois nós arrastamos isso para a fase adulta também. A gente acha que fica só na adolescência, mas depois nós arrastamos isso também na fase adulta. Continuamos, aliás, postergando, empurrando com a barriga, não, isso daqui vai dar problema, eu vou empurrar um pouco mais com a barriga. Então fica aí o alerta para muitos pais que vivem, têm filhos adolescentes, ensinem os seus filhos a enfrentar o problema, né? Isso acontece desde já da infância, mas especialmente na adolescência, porque se ele não aprender a enfrentar o problema de frente, e é lógico que esse problema que é você mãe, você pai, que é você saber de algo, não pode ser um monstro, você não pode virar um monstro para o seu filho ou para a sua filha, ele vai aprender a enfrentar de frente, e lá na frente, na fase adulta, ele vai aprender também a enfrentar de frente esses problemas, esses erros que todos nós erramos, e depois de adulto também não muda nada, né? Como eu estava falando no começo, antes de entrar no ar, eu falo que
de 16, 13, 16 ou para 36 que eu tenho hoje, não mudou praticamente nada, só as responsabilidades. Mas continuamos errando como crianças, como ser humano que somos, né? E para vocês, qual foi as principais mudanças que aconteceram do que vocês eram, da época que vocês eram crianças, e crianças de fato, estou falando 8, 9 anos, 7 anos até 8, 9 no máximo, e agora que vocês são adolescentes, ou seja, além do corpo, né? O corpo muda, mulher muito mais, cresce seio, o corpo muda inteiro, menstruação, o homem também começa a surgir desejos que ele não tinha, sexuais, mulher também. Como é que é essa parte, essa mudança para vocês? Quais foram as principais mudanças dessa infância para a adolescência? Física, comportamental, de visão de vida. Eu acho que quando eu tinha uns 9 anos, assim, eu não ligava muito pra esse negócio. Eu era criança mesmo, sabe? Mas eu sempre só tirava nota boa, sempre estudava, assim. Agora, eu tenho prova semana que vem. Aí minhas amigas me chamaram pra sair nesse final de semana. Aí eu fico, mas eu tenho que estudar. Aí, às vezes eu acabo saindo, entendeu? Eu acho que antes dava mais valor pros estudos do que agora. Que antes, tipo, não tinha tanta importância as amigas, não tinha tantas importâncias as saídas, né? Os shoppings, as paqueras, que é normal, né? E agora você tem, e aí o estudo começa a ser deixado de lado, né? Assim, mas aí se eu não for, eu vou perder, elas vão ficar bravas, mas se eu tirar nota baixa, e começa pior, a confusão. Né? Numa fase que daqui a pouco você vai precisar desse estudo pro vestibular. Esse que é o pior ainda. E pra você, Gabi? Eu acho que é a questão da aparência, né? A gente liga muito pra opinião do outro, né? Quando a gente tá na adolescência. Quando a gente é criança, não. Você anda descalço, você faz o que você quer, entendeu? Você se sente bem lá com seus amigos, aí hoje não. Aí saiu uma espinha, você já começa. Uma espinha. Pelo menos eu sou assim, né? Então você já fica essa preocupação. O que os outros vão pensar, entendeu? Então assim, é muita preocupação com o outro, não você se sentir bem primeiro, entendeu? Bom, a gente se preocupa muito. Isso é uma coisa que eu vou esclarecer para vocês e também para todos que estão aí nos acompanhando. Acontece, isso sim, antes nós não tínhamos essa percepção do outro, éramos muito nós e no máximo nossa família, e de repente nós começamos a enxergar o outro. Isso faz parte já da abertura desses programas emocionais que eu falei. Ou seja, nós começamos, por exemplo, a sentir medo de ser rejeitado. Né? Então tem que estar bonita, linda, maravilhosa, não pode ter uma cicatriz, não pode ter uma espinha, o cabelo tem que estar em ordem, tem que estar tudo em ordem para não ser rejeitado. E quando nós éramos crianças, ser rejeitado a não ser meu amigo. Eu quero estar bem, estou descalço, eu estou bem, eu estou descalço. Hoje já não é mais, adolescentes percebem que não é mais. Não, eu preciso ser aprovado pelos meus amigos, eu preciso ser aprovado aonde eu estiver, eu não posso ser rejeitado. Então isso já é um início dessa fase de adolescência. E aí isso só vai piorando se a pessoa não se trabalha, vai piorando cada vez mais. E para você, Vitor? Minha mãe, assim, ela me dava um pouco de liberdade. Mas, por exemplo, agora ela deixa eu ficar o tempo que eu quiser na rua, jogando bola, andando de skate. Ela deixa eu fazer o que eu quiser, mas não tudo que eu quero. Não tudo que você quer. E o seu pai? Você falou da sua mãe e o seu pai? Qual que é a sua relação com o seu pai como adolescente, homem? Ele é um exemplo pra mim, mas ele não tá presente assim muito, então... Isso é importante. Por isso que eu toquei nisso. Exatamente para que você falasse isso. Né? Isso é o que muitos adolescentes reclamam, não só adolescentes, mas também crianças, né? Poxa, meu pai não está presente para mim. Né? Meu pai trabalha, meu pai só está preocupado com conta, meu pai está preocupado com tudo menos comigo. Né? Passou até isso agora no vídeo que nós passamos. Então fica aqui um alerta para você, pai do Vitor, mas também para todos nós pais, não só esse pai. Aliás, estaremos comemoraremos o Dia dos Pais agora, segundo final de semana, segundo domingo, agora de agosto. Dia 2, 3, 4, mais 7, dia 11 de agosto. Comemoraremos o Dia dos Pais. E aí fica aqui um alerta para todos os pais que... Lógico, nós temos que trabalhar, nós temos que gerar recursos para a nossa família, temos que estudar os nossos filhos, temos que dar conforto para eles, viajar, curtir a vida com eles, sim.
mas o mais importante é que os nossos filhos querem de nós é o nosso tempo. E esse tempo não precisa ser 2, 3 horas por dia, não. É 10, 15 minutos por dia. Mas você de fato presente ali. Você ali desligado TV, desligado celular, desligado o iPad, iPod e tantas coisas que existem hoje. Desliga tudo e você ali, você e seu filho, você e sua filha, conversar com eles. E aí, como é que você tá, filho? Como é que tá a sua vida? O que você pensa? O que você sente? O que você está enfrentando de problema? Como que eu, pai, posso te ajudar? Então, não é muito o que seu filho quer de você. Né? Lógico que esse muito é o papel das mães. As mães, lógico, estão mais presentes na vida dos nossos filhos. Mas nós, pais, temos que dar este lado, essa segurança maior para os nossos filhos, que é uma segurança que é dada em 15, 20 minutos no máximo por dia. De uma conversa franca, aberta, de um momento só para ele. Não seja, pode ser até uma brincadeira, tomar um lanche junto, sair para tomar um café junto, alguma coisa. Mas ter esse contato com o seu filho e com a sua filha também. Né? Internet, redes sociais. Essa confusão que está acontecendo na cabeça dos pais hoje, que muitos pais nem sabem mexer nessas redes sociais, tem medo de Facebook, Twitter, LinkedIn nem tanto porque é mais profissional, mas Twitter, Facebook, blog e tantas coisas que existem hoje no mundo virtual. Como é para vocês este relacionamento no mundo virtual? Vocês adolescentes, o que vocês pensam? Vocês usam a internet, o mundo virtual, principalmente para quê? Você, Vitor. Então, para conversar e para ver as coisas, as fotos, as notícias. Fotos, notícias? Que tipo de fotos e notícias? As fotos das pessoas. Pessoas? Do sexo feminino? Não. Masculino também. Masculino também. Mas existe estou brincando com você nesse sentido, porque existe uma preocupação muito grande dos pais, por exemplo, dos filhos fazerem alguma coisa errada no mundo virtual, né? E que hoje essa coisa errada é tão passível de punição como no mundo real, né? Existem aí hoje leis para o mundo virtual também. E não só isso, mas especialmente na fase de vocês também a parte sexual. Né, que hoje tem Facebook, YouTube, tem fotos e mais fotos e vídeos e mais vídeos, que apesar do YouTube colocar lá, você tem certeza que você é maior de... Você pode colocar, tem. Acabou, você tem acesso a qualquer material pornográfico, sexual. Então, como que é essa relação com os pais de vocês com a internet? Como que seus pais controlam ou administram ou conversam com vocês ao acessarem o mundo virtual? Assim, minha mãe deixa, ela não pergunta, ela não fala nada. Não fala nada? Tipo, entra, filho, vai lá. Entra e beleza. Ela até pediu outro dia pra mim fazer um pra ela, mas... Mas só? Só. E você, Mi? Meus pais não gostam. Não gostam, mas chegam a conversar com você? Não, eles falam assim que eu passar muito tempo na internet, porque tipo assim, o tempo que eu perco na internet era mim estar estudando, sabe? E aí eles ficam me enchendo, assim, eu fico na internet um pouquinho, vai estudar, não sei o quê. Mas só falam isso, não falam de medos que eles têm de você acessar alguma coisa? Falam que pedofilia, também tomar cuidado com as pessoas que eu converso, pra não passar endereço, celular, essas coisas, mas eu não faço isso, sabe? Eu converso mais com meus amigos, fico seguindo a vida dos meus ídolos, só isso. Legal, os ídolos do Amanhecer, os atuais agora, o Justin tá do seu lado. Não precisa nem seguir mais. E você, Gabi? Um pouco de tudo, né? Pra conversar, essas coisas, escola, assim, né? Notícia, coisa de novela e tal. Minha mãe e meu pai também não gostam muito, não. A minha mãe, tipo, ela também não gosta, não é muito a favor, mas, tipo, às vezes ela entra lá, ela, deixa eu ver e tal, entendeu? Quer estar ali no meio, mas, tipo, não gosta muito. Ela, nossa, como vocês perdem tempo, né? Às vezes acha que é perder esse tempo. Mas aí você vai ficar lá na frente da TV, entendeu? Às vezes você tá lá vendo foto, entendeu? Sei lá, notícias, coisa que vai acontecer na novela. Sim. Coisa básica, você tá assim, né? interagindo de uma forma ou de outra, mas no mundo virtual. Às vezes minha mãe fala pra mim sair do computador e quando ela tá mexendo, entendeu? Tipo, eu tô mexendo no meu, ela tá mexendo nela, ela tá no Facebook e ela fala, sai do computador. E tipo, não entendo, entendeu? Tipo, mãe, mas você está no computador, como você quer que eu saia, né? Bom, vocês percebem que foi unânime aqui entre vocês três, pelo menos, que os pais normalmente não falam, não conversam sobre. Normalmente isso é natural, tá? Nós não aprendemos, mais uma vez, nós não aprendemos a conversar.
Por que não aprendemos? Porque tampouco nossos pais conversaram conosco. Então, muito menos vamos conversar com os nossos filhos. Vamos simplesmente falar, olha, eu não gosto, eu não quero. Então, uma dica para vocês pais aí, em relação não só ao mundo virtual, à internet, a Facebook, redes sociais, mas a qualquer outro assunto, uma dica é você chegar e sentar e explicar o que você quer do seu filho, explicar os seus medos. Olha, eu tenho receio que aconteça isso, que aconteça aquilo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Lógico, tem que ter limite? Tem. Mas não adianta proibir, olha, você não vai mexer no computador aqui em casa. Porque ele sai da sua casa e vai num cybercafé, ele vai na casa do amigo, ele vai em algum lugar, vai na escola. Ou seja, você tem que orientar, tem que conversar. Não adianta. E determinar tempo, né? Estabeleça tempo com seus filhos. Olha, tudo bem, você vai ficar na internet, sei lá, cada família estabelece um tempo, mais meia hora, 1 hora, 2 horas, não sei, de acordo com o estilo de vida da família, mas estabelece um tempo, olha, você tem tanto tempo por dia para ficar na internet, para ficar flutuando na internet aí. Mas explicando especialmente, comece a transferir as responsabilidades para eles, explicando o que pode acontecer. Por exemplo, se eles ficarem navegando em vídeos pornográficos, sem entender bem o que está acontecendo, entrar, por exemplo, como hacker, ficar entrando em contas de pessoas, em alguma máquina de pessoas, o que pode acontecer. Comece a falar, a trocar essas experiências com seu filho, porque aí você está dando... Esse é o papel de nós pais. Começar a transferir a responsabilidade daquilo que pode acontecer com eles. Porque a gente só não quer que aconteça algo de mal com eles. Mas se você não fala, não explica, não conversa isso, você não está transferindo a responsabilidade e você fica como chato. É o pai chato, é a mãe chata, que não diz o que quer, o que está preocupado. E aí o filho entende, agora eu entendo. Minha mãe, meu pai está falando isso para o meu bem, então realmente eu não vou fazer isso. Por conta que eu não quero sofrer o que pode acontecer de acordo com o que meu pai ou minha mãe esteja falando. Agora um assunto picante. Sexo. É lógico, o mais novo 13 anos e a mais velha 16, você 14. Hoje não é segredo nenhum. Sexo para vocês. Na minha fase, 13 anos já não era. Hoje, então, meu Deus do céu, na minha fase não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha nada, ainda já não era. Eu fico imaginando hoje. Então, assim, apesar de ser um assunto, um tabu dentro de uma família, especialmente com meninas, né? Menino não, menino o pai já começa a incentivar desde 10 anos, vai lá. A menina não. Menina não pode falar, não pode discutir. Não vou discutir. Quantos pais, amigos meus, pais de meninos, falaram, olha, você falou sobre camisinha? Não, Rodrigo, não, fala sobre camisinha, minha filha tem 14 anos. Eu falei, mas tem 14 anos, mas você não sabe quando pode acontecer, né? Então, assim, sexo, como é para vocês falar sobre sexo para vocês? Não gosta? E para você? A gente sente mal, eu acho, né? Você Também. Eu sinto desconfortável. Desconfortável. Isso é importante, a gente saber esse lado de vocês, né? Poxa, eu me sinto mal, eu me sinto desconfortável, eu não gosto, né? Olha que interessante, uma coisa que deveria ser algo bom, saudável, lógico, algo que vocês já deveriam ter conversado com seus pais há muito tempo, né? A partir dos seus 7, 8 anos já dá para começar a conversar sobre isso, mas como não se conversa, muito pelo contrário, coloca-se tabus em torno disso, e aí estabelece um tabu em vocês também. Então isso acontece com muitos, e se não quase todas as famílias com adolescentes. E mais uma vez, por que eles fazem isso com vocês? Porque fizeram com eles. Imagine seus avós, 30, 40 anos atrás, falar sobre sexo com o seu pai e com a sua mãe. Com 13, 12, 14, 16, mas nem depois de adulto. Nem depois de adulto os pais não falavam. Adulto tem 18, 19, 20, 21 anos já. Nem depois de casado, depois de ter filhos. Os pais, você vai trocar, eu lembro minha mãe já tinha meu irmão já. Minha mãe ia falar com a minha avó sobre sexo, minha avó já desvirava a conversa. Então, olha que tabus que tem envolvendo uma coisa que é a vida. Sexo poderíamos dar outro nome, vida. Porque é deste sexo que eu nasci, você, todos nós nascemos. Então uma coisa que deve ser colocada assim em pauta, em discussão entre adolescentes, especialmente vocês que estão nessa fase, sobre o que é o sexo.
Qual o propósito do sexo? Qual a melhor hora, por exemplo, para se ter o sexo? Né? Poxa, mãe, quantas meninas que acabam fazendo o treinamento de 15, 16 anos, que os pais já fizeram, chegam para falar com pessoas da nossa equipe, olha, eu não sei qual momento que eu vou ter a minha primeira relação sexual. Ou, pior, já teve a relação lá com 12, 11 anos e não teve orientação nenhuma. Então fica aqui um alerta para todos nós aqui, todos, sem exceção, não só pais de adolescentes, mas nós começamos a discutir, colocar em pauta esse sexo, porque só existe pedofilia, como a Milena um pouco falou da preocupação do pai dela, só existem tantos abusos sexuais por aí, exatamente porque é um tabu, porque é algo proibido, velado. Tudo que é proibido, tudo que é velado é gostoso, ou é feito por trás. Então, é colocar na frente mesmo e falar naturalmente sobre sexo. Olha, como que é sexo, como que é o ato sexual entre um homem e uma mulher, qual a melhor hora, tem que sim usar camisinha, e existe até preservativa hoje de mulher, vocês sabiam, vocês duas meninas? Tá vendo? Já sabe. Vocês viram onde? Não foi seu pai e sua mãe que falou. Na escola existe várias palestras. A escola tem palestra. Ah, mas a gente sabe. A gente sabe, mas como sabe? Você sabia que existia preservativo feminino? Sabia? Sabia. Ela sabe que existe preservativo com gosto, com sabor, com não sei o quê? Tem. Faz parte. Isso é um amadurecimento, isso é levar responsabilidade para vocês. Vocês terem consciência já que o sexo sim é importante. Doenças transmissíveis sexualmente, né? Saber quantos e quantos adolescentes acham, não, eu não vou pegar nenhuma doença como HIV, como tantas doenças sexualmente transmissíveis, porque eu estou fazendo com adolescente também. Adolescente não é doente. E sendo que, na verdade, uma pessoa com HIV pode nascer com HIV já, porque pegou da mãe. Sim, eu não sinto essa vontade, assim, na minha idade, sabe? Mas não é você que tem que pensar mesmo. Quem tem que pensar é o seu pai e sua mãe. Eles que têm que discutir com vocês. Você entende? Então é legal vocês terem falado isso daí, porque isso traz à tona aí para muitos adolescentes que estão, certeza. Olha, se os três falaram, certeza que 90% dos adolescentes têm a mesma percepção. Eu não gosto, é desconfortável, é ruim falar sobre isso, né? Então isso é muito importante e saudável. Enquanto adolescentes, que vocês são, todos vocês, quais são os maiores medos ou o maior medo de vocês, agora como adolescente? Eu acho que é, tipo, alguém muito próximo de mim. Eu perdi alguém muito próximo de mim. Perder alguém muito próximo. Sua mãe e seu pai, se você perde hoje sua mãe e seu pai, e aí? Eu também perco quase. E olha, você acabou de falar que queria ter a liberdade para decidir tudo. Percebe como existe esse conflito dentro da gente? Pô, a gente quer ser, todos nós queremos ser, quando adolescentes, eu lembro que eu já fui, nós queremos ser livres. Ou seja, mãe e pai não me enchem um saco, deixa eu caminhar sozinho, mas ao mesmo tempo, se eu perder, meu Deus do céu, eu vou me perder. Percebe a importância que tem de um pai e de uma mãe, sim, guiar os passos de vocês, até vocês, olha, chegou 18, 17, 18 anos, olha, agora começa a caminhar, eu tô aqui, sempre que você precisar, eu vou estar aqui, mas olha, você precisa caminhar sozinho. E deixar caminhar, sim, porque vocês precisam fortalecer. E pra você, Mi? A mesma coisa, de perder as Além de mais perder os próximas. pais. Repetir de ano. Repetir de ano. Não passar na faculdade. Passar na essas faculdade. coisas. Já tá pensando em faculdade assim. já? Já, né? Porque daqui a pouco, quando pensa que não, já cheguei. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E você, também? Perder o pai ou a mãe, né? Vestibular também, né? Que esse ano eu já vou prestar. E além de perder o pai e a mãe e vestibular... É muita coisa, assim. É muito medo, não é? Muita coisa. Os medos mudaram muito? Os medos que você tinha de infância pro medo que vocês têm agora? Sim. Mudaram muitos? Mudou? Qual o principal que mudou? Eu tinha medo de monstro quando era pequena. Hoje já não tem, né? Não existe monstro, pô. Mas lá tinha? Sim. Mas antes você não tinha medo de perder seus pais, você nem pensava que eles iam morrer. E hoje tem, hoje você sabe que eles podem morrer. E pra você, Mi? Não muda não, assim, eu tinha medo de espírito, essas coisas. Continua tendo? Continua tendo. Eu do escuro, essas coisas básicas, né? Barata, algum bicho. Mas a de mulher bicho não a loira do banheiro. Não, essa daí não. Mas mais escura, essas coisas, né? Algum inseto, assim. Mulher tem mais isso, né? Que nojo, não sei o quê. Legal. Faculdade, carreira,
trabalho, futuro aí profissional de vocês, que será o futuro de vocês durante muitos e longos anos. No mínimo aí uns 30, 40, 50 anos de profissão. Como que vocês encaram esse aspecto profissional? Seus pais conversam? Eu lembro que meu pai e minha mãe sempre perguntavam para mim e pro meu irmão. Sempre. O que vocês vão fazer da vida? Meu irmão sempre tinha o que queria fazer. Ele sempre trocava, todo ano ele trocava. Ia ser engenheiro, ia ser advogado, ia ser bombeiro, ia ser policial. E eu nunca sabia o que ia ser. Nunca. Minha mãe fala, filho, o que você vai fazer da vida? Eu falo, mãe, não sei. Se existe alguma coisa que eu vá fazer um dia na minha vida como profissional, eu não conheço. E realmente eu não conhecia. Eu fui conhecer logo após a minha adolescência, com uns 20 anos, quando eu vivi este treinamento de inteligência emocional, e hoje, desde lá, eu trabalho. Mas e para vocês? Como funciona para vocês essa questão profissional? Os pais de vocês discutem com vocês, falam com vocês sobre isso? Pode falar. O meu pai fala, né, eu já, tipo, quando comenta alguma coisa assim, né, tem que ver alguma coisa que tem a ver com você, né, e que você goste também, né, porque muitas vezes a gente pensa, mas eu tenho que ser o que meu pai é, o que minha mãe é, eu tenho que ser uma coisa que dê lucro, que tá em alta, assim, né. Dá lucro. Mas aí você para e pensa, gente, eu tenho que fazer uma coisa, né, que eu vou me sentir bem, que eu vou me sentir feliz fazendo, né. Mas aí tem essas dúvidas, né, cada hora você quer ser uma coisa, né. Mas os pais conversam com você. E pra você? Meus pais também conversam, mas, tipo, quando eu era pequeno, eu pensava que eu gostava de futebol, né? Que eu queria ser jogador de futebol. Você é jogador, eu também queria. Aí, meu irmão também agora tá com isso. Quer ser jogador? Aí agora eu já mudei, já queria ser chefe de cozinha. Aí agora eu já mudei. Aí eu não sei. Agora você quer ser o quê? Agora, assim, minha mãe tava falando que um bom negócio pra mim é ser design de carro. Sua mãe estava falando que um bom negócio para você. Entendi. E para você, amiga? Meus pais sempre me falam pra mim ser médica, entendeu? Só que, assim, desde pequenininha, meu sonho é trabalhar na televisão, sabe? Tanto que já está, né? Tanto que já estou, graças a Deus. Que bom. Então, aí eu pretendo seguir essa carreira pra sempre. Pra sempre. Que bom. E que dê certo. Isso é um grande erro que acontece com muitos pais. Falar sobre trabalho, sobre profissão, eles querem que os filhos sejam isso. Antigamente, então, você tem duas escolhas, ou você é engenheiro ou você é advogado, aliás, 3, engenheiro, advogado ou médico, o que você escolhe? Né? Uma das 3, porque eu quero que meu filho seja doutor ou doutora, né? Ou eu quero que meu filho faça algo que dê dinheiro, dê recurso, eu quero que faça algo que seja em alta, como a Gabi falou, e cara, são 8 a 12 horas por dia que seu filho ou sua filha vai viver enfurnado fazendo aquilo. E você quer conduzi-lo para algo que você quer. Não, o trabalho de nós pais, de nós mães, é tentar descobrir os talentos dos nossos filhos. Exemplo, minha mãe fez isso sem saber, de uma forma inconsciente. Eu tinha talento desde criança para conversar. Eu conversava até com um cachorro, com um mendigo da rua, com todos da onde eu morava, da cidade onde eu morava, onde eu passava eu ia cumprimentando. Minha mãe falava, filho, olha, você vai ser político, olha, você tem dom de falar, de comunicar. E realmente depois fui trabalhar, além do programa, dar treinamentos e aí vai. O meu trabalho é com comunicação, eu trabalho com comunicação e amo porque estou usando um dom, um talento que eu tenho natural e me faz bem usar, expressar este talento. Então o papel de vocês pais é ajudar o seu filho a descobrir os talentos dele. E desses dons, desses talentos, aí sim, naturalmente, ele vai descobrir o que ele tem que fazer. E para finalizar, drogas. Eu não poderia deixar de tocar neste ponto, que é um ponto fundamental, uma preocupação minha já, que tem um filho de 5 anos e uma de 3 meses, mas eu já tenho uma preocupação com drogas. Como é para vocês drogas? Seus pais conversam, falam, discutem sobre? Então, sobre droga e sexo, minha mãe e meu pai sempre falaram. Então, eu sei que eu nunca vou usar e estou ciente disso. E falam sobre as consequências das drogas? Falam. O que pode acontecer? Me mostram também. Te mostram as consequências. E pra você, Mia? Eu acho que é o assunto que mais fala em casa é sobre drogas. Como sempre que eles dizem pra você? Me falam da consequência da maconha. Mas fala o discurso deles, que eles sempre falam, filha, cuidado com isso. Como que eles falam o discurso do pai e da mãe? Eles falam assim, se você usar, você vai ficar internada, você
você pode morrer, você não vê o que acontece com todo mundo na rua. Aí meu pai me levou lá num lugar onde tem um monte de pessoas drogadas e falou, ó, você quer ficar assim? Você quer ficar assim? Então não usa. Muito bem. E aí, você ao ver essas pessoas, como que foi pra você? Aí eu fiquei chocada, assim, né? Porque é um... E quando alguém te oferece hoje, porque já devem te oferecer, o que você vem na sua cabeça? Eu não aceito. Pode estar todo mundo usando assim, eu não aceito. E pra você, Gabi? Eu também. É chocante. Tipo, Eles às vezes as falam mães... com você? a minha mãe, tipo... se sair, ó, não pega nada na mão de ninguém, entendeu? É sempre o mesmo discurso, assim, né? E como a Milena disse, é chocante, assim, você vê a situação que as pessoas ficam, sabe? Você chega uma hora e você fala, nossa, eu não quero isso pra mim, entendeu? É difícil. Legal. Bom, para adolescente não adianta você querer dar conselhos para ele. Você tem que mostrar um resultado, né? Foi uma das coisas que minha mãe também fez comigo e que funcionou, porque eu tive centenas de amigos drogados, drogaditos e que sofreram muito, alguns até morreram com isso. E nunca usei, graças a Deus, nunca nem toquei em nenhuma droga. Mas uma coisa me fez isso, me fez tomar essa decisão. Minha mãe me levou, ela trabalhava no Hospital das Clínicas de São Paulo, lá era auxiliar de enfermagem lá, e eu via, ela me mostrava os pacientes, falava, olha, esse começou com droga, aquele começou com droga. E eu via pacientes amarrados, pacientes comendo fezes, de tudo que você pensar, na loucura da droga, não só da droga, aí já não é mais a droga, é também a loucura que é disparada, porque a droga pode disparar uma loucura. Então aquilo me gerou um medo muito grande, foi o que a Milena, o pai da Milena fez de uma forma muito sábia, levou lá. Olha, leva o seu filho. Se você quer dar um conselho, não dê conselho, leve o seu filho para ele ver a raiz, a consequência lá em loco. E não, filho, não faça isso, filho, não faça aquilo. Aí meu pai não sabe de nada, aí minha mãe não sabe de nada. Mas ao ver, ao sentir, aí sim, o seu filho vai ter gravado no inconsciente dele a responsabilidade que é aceitar qualquer tipo de drogas. Bom, eu quero finalizar daqui a pouco com o vídeo, mas primeiro eu quero agradecer vocês. Infelizmente nosso tempo voou, que eu tinha um monte de coisa que eu queria perguntar para vocês, da cabeça de vocês. E obrigado pela presença, Gabi, obrigado, Milena, obrigado, Vitor. Espero que a sua mãe, na próxima vez eu vou chamar a sua mãe para trocar ideia com ela aqui, tá bom? Obrigado a todos vocês. E você, obrigado mais uma vez por mais uma companhia aqui neste programa Faça Acontecer. Espero que o programa de hoje tenha ajudado aí muitos pais a esclarecer algumas dúvidas ou dramas que muitas famílias estão vivendo aí. E finalize aí o programa com um vídeo sobre o treinamento de inteligência emocional, que lá sim nós ajudamos pessoas a saírem de drogas, de depressões, de tantos programas emocionais, comportamentais que acontecem desde a adolescência e depois vida fora. Então fique com o vídeo e até quarta-feira que vem estamos juntos. Um beijo no coração e até quarta. Tchau!